Boa noite, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Pois é, a minha oração é que esteja tudo bem com você, com sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você trabalha, enfim, vá tudo bem com todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, de convívio, que vá tudo bem. Hoje, noite do dia 27 de janeiro, o mês de janeiro já está indo embora, eu quero trazer uma pequena mensagem da Palavra de Deus, que se encontra em João 8, apenas o versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, mas antes eu quero fazer a seguinte pergunta: qual é a verdade? Em qual verdade você caminha? Em qual a verdade que você está situado, está baseado em sua vida para você viver bem? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer constantemente. O que é que eu tenho por verdade? O que eu tenho por verdade é um sistema religioso, o que eu tenho por verdade é um sistema que diz respeito à minha vida enquanto cidadão neste mundo, neste país. Que verdade eu tenho servido? Pois é, Jesus, uma vez, conversando com os judeus da época, doutores e mestres, ele pôde questionar sobre a verdade que eles diziam conhecer. Eles sabiam que Deus é a plenitude da verdade. Eles diziam que serviam a verdade. Eles serviam ao Deus de Abraão, o Deus que tinha se apresentado a Abraão, que tinha se apresentado a tantas outras pessoas. Mas Jesus não se calou diante de tais afirmações. Jesus questionou. E por Jesus questionar, ele foi mal compreendido. Ele foi tão mal compreendido que, devido ao sistema que eles viviam, e por Jesus dizer que era filho de Deus, eles passaram a repulsar a Jesus, a ter repulsa da pessoa de Jesus. No entanto, Jesus não se calou diante daquilo que eles passaram a falar de Jesus. Muitos deles até mesmo dizendo que Jesus não era filho de Deus, filho do Pai, enquanto que o discurso de Jesus em todos os momentos foi de que ele é o filho do Pai, o único filho do Pai, se é que nós podemos chamá-lo de Pai eterno. E Jesus o questiona, E eles, para ficarem por detrás da armadura, por detrás do seu sistema, eles passam a cada vez mais, com palavras hostis, a falarem contra Jesus. Eles se diziam filhos de Abraão, filhos de Abraão, cujo Abraão, nós sabemos, é o pai da fé. A Bíblia o chama como sendo o pai de todos os crentes. Mas Jesus também não se calou diante de tal afirmação deles. Ao contrário, Jesus questiona. Ele diz: olha, como é que vocês, sendo filhos de Abraão, não fazem o que Abraão manda?
Queridos, não adianta estarmos por detrás de sistemas, não adianta estarmos por detrás de afirmações que são contrárias ao que Jesus ensinou a respeito dele. Porque Jesus veio libertar o seu povo da garra do pecado. E o pecado aqui entenda de forma ampla, sistema, leis dos homens, leis que muitas vezes não estão concordes com a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui eu falo sem medo. Leis que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela reprova. Mas Jesus, ao questioná-lo, perguntando se por que eles, sendo filhos de Abraão, não fazem o que Abraão mandava eles fazer, Jesus deixa claro e evidente que para sermos filhos de Deus, assim como Jesus é o único unigênito Filho de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. É Jesus que vai dizer que quem é filho de Deus faz o que Deus manda. Quem é filho de Deus reconhece a Jesus como Senhor de sua vida, porque é Ele que foi prometido pelo próprio Deus, é Ele que doou-se, é Ele que dos céus desceu, fez-se ser humano como todos nós somos seres humanos, só não no pecado, Ele não herdou o pecado. Foi Ele que tomou por nós, por nos amar, corpo, sangue, ossos, pele, tomou um corpo humano. Foi Ele que, sendo Deus, como o seu Pai é Deus, Ele humilhou-se, fazendo-se um de nós. Então, queridos, Jesus fez-se humano para nos libertar. E é disto que ele está falando lá em João, capítulo 8, quando ele diz que conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 31, deixa claro que Jesus falava para os judeus que creram nele, porque eram discípulos, tornaram-se discípulos dele. E notemos uma coisa: não é o ser humano que se autoliberta, não é o ser humano através da sua própria consciência, como muitos têm afirmado, a consciência de si que se liberta. Não. O texto é claro. O texto é claro que diz que nós iríamos conhecer e conhecemos a Jesus. E Jesus é a verdade. E esta verdade é Ele que nos libertou. É Ele que nos libertou. É por isso que Ele está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para encerrar, eu tenho de te perguntar agora: você já conhece a verdade, conhece a Jesus? Se não, é tempo de você conhecer. É tempo de você se libertar dos velhos conceitos, dos velhos sistemas que já mostraram que caducaram. E é necessário que você tenha Jesus como seu Senhor, seu libertador, seu salvador e seu soberano Senhor. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo,
Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Passé 631. Dia de quarta-feira, 19h30, temos um culto. E dia de domingo, 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 18h30, culto. Lembrando que dia 1º de fevereiro, que é um domingo, no culto nós teremos também a Ceia do Senhor, onde celebramos todos os meses, no primeiro domingo de cada mês, a Ceia do Senhor. Participe conosco. O culto começa às 18h30. Deus seja louvado.